Olá, olá, estamos de volta para o nosso segundo QCivil especial para exames da OAB. Separei aqui mais uma bateria de questões para resolvermos e comentarmos juntos, assim auxiliando na sua preparação para a prova da OAB. Primeira questão, já na sua tela, sem delongas, uma questão de 2016, portanto mais recente do que os que nós resolvemos no primeiro vídeo, tá? Uma questão elaborada já pela FGV do 20º exame da OAB, tá? Uma questão muito interessante por estar de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Acredito que muitos dos senhores que vão realizar a prova da OAB por agora apreenderam pessoas e bens ainda na vigência do artigo 3º e 4º do Código Civil, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Portanto, aquilo que estudaram na faculdade está desatualizado. Por isso, essa questão muito provável de se repetir de alguma forma nos próximos certames. Veja lá o enunciado. André possui um transtorno psiquiátrico grave que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva vida normal. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelaram ineficazes por causa de um defeito de fabricação naquele lote, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros que não precisava. Para desfazer os efeitos desses negócios, André deve pleitear. Alternativa A: a nulidade dos negócios por incapacidade absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência mental. Alternativa B: a nulidade dos negócios por causa transitória impeditiva de expressão da vontade. Alternativa C: a anulação do negócio por causa transitória impeditiva de expressão da vontade. Alternativa D: a anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente de enfermidade ou deficiência mental. Volta aqui. Essa questão, ela é bastante interessante porque abrange dois temas da parte geral do Código Civil. Primeiro, a teoria da incapacidade, que foi sensivelmente alterada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, norma de 2015. Tá? Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil foram absolutamente alterados. O artigo 3º enuncia a causa de incapacidade absoluta e o artigo 4º enuncia as causas de incapacidade relativa. Atualmente, se você pegar aí o seu vadimécum, Código Civil, artigo 3º, você vai observar que existe apenas um critério definidor da incapacidade absoluta. E é o critério etário, ou seja, o critério de idade. Na nova redação do artigo 3º, nós temos que é absolutamente incapaz para a realização dos atos da vida civil o menor de 16 anos. Preste bastante atenção. Não existe no atual desenho legislativo absolutamente incapaz maior de 16 anos. Não existe. O único critério definidor da absoluta incapacidade é o critério de idade. É o critério etário. Só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. O artigo 4º também foi bastante modificado em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, especialmente com relação a um detalhe. Se você fizer a leitura aí do seu código, artigo 4º, você vai observar que não existe mais nenhuma referência à deficiência de qualquer natureza, física, psíquica, deficiência
com relação à capacidade cognitiva, capacidade sensorial, não existe mais nenhuma referência de deficiência como critério definidor de incapacidade. Agora, no novo artigo 4º, e se você buscar artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos que ninguém será incapaz apenas por conta de uma deficiência, qualquer que seja a sua natureza. Ok? O que pode acontecer no caso concreto é que alguém, em razão da sua deficiência, se esteja privado da sua aptidão temporária ou permanentemente de manifestar a sua vontade no caso concreto. Neste caso, não porque é deficiente, mas porque não pode, porque está privado permanente ou temporariamente da sua aptidão de manifestar vontade, o indivíduo será relativamente incapaz. Ok? Grave isso. Deficiência não determina mais incapacidade, seja absoluta ou relativa. O segundo tema que abrangido aqui pela questão, é o tema dos negócios jurídicos, da validade dos negócios jurídicos. E nesse contexto, artigo 166 e artigo 171 do Código Civil nos diz que, artigo 166, será nulo o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz, sem representação. E será anulável, artigo 171, o negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz, sem assistência. Gravou? Absolutamente incapaz, sem representação, nulidade, absoluta. Relativamente incapaz, sem assistência, anulabilidade. No enunciado, André é capaz, relativamente incapaz ou absolutamente incapaz? André é relativamente incapaz. Portanto, a alternativa A e B estão incorretas. Alternativa A diz que André deve pleitear a nulidade dos negócios por incapacidade absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência mental. Tá? Alternativa A está absolutamente errada. Primeiro porque nós constatamos que André é relativamente incapaz. Portanto, o negócio jurídico não será nulo. E outra questão, André é relativamente incapaz por causa transitória e impeditiva da expressão de vontade e não por conta da sua deficiência. Então, totalmente errado. Alternativa B diz: André deve pleitear a nulidade dos negócios por causa transitória e impeditiva de expressão da vontade. Alternativa B está errada por conta da sua primeira parte. André, como dissemos, é relativamente incapaz. Portanto, a celebração de negócios sem assistência gera anulação e não nulidade. A alternativa correta é a letra C, que diz: André deve pleitear a anulação do negócio por causa transitória impeditiva de expressão da vontade. Perfeito. André, por causa transitória impeditiva da expressão de vontade, é relativamente incapaz. E tendo celebrado negócios jurídicos sem assistência, esses negócios podem ser anulados. Portanto, são anuláveis. A alternativa D está errada por conta da parte final. Ela até começa bem, diz que André deve pleitear a anulação do negócio por incapacidade relativa, até aí tudo certo, mas ela segue dizendo, decorrente da enfermidade ou deficiência mental. Ninguém será incapaz apenas em decorrência de alguma deficiência, qualquer que seja. Ok? De fato, o negócio deve ser anulado porque André
é relativamente incapaz, mas ele é relativamente incapaz por causa transitória impeditiva de expressão da vontade e não por conta da sua deficiência. Alternativa C, a alternativa correta. As próximas questões que separei estão relacionadas ao tema da cessação da incapacidade. A incapacidade, ela cessa quando cessa o motivo que lhe deu causa. Bastante óbvia essa explicação, né? Mas você vai encontrar em várias doutrinas civilistas. Cessa a incapacidade quando cessa o motivo que lhe deu causa. Os motivos de incapacidade estão elencados no artigo 3º, incapacidade absoluta, menor de 16 anos, e no artigo 4º do Código Civil. Artigo 3º, artigo 4º do Código Civil. Este que elenca ali as causas de incapacidade relativa. Portanto, quando o indivíduo atinge a maioridade ou quando é levantada a decisão que determinou, que declarou a incapacidade relativa, o indivíduo deixa de ser incapaz. Cessa a incapacidade quando cessada a causa, o motivo que lhe deu causa. Portanto, quando atinge a maioridade ou quando é levantada a decisão que determinou a incapacidade relativa. Ok? Então, vamos à questão. Também do 20º exame da OAB, reaplicação da prova em Salvador, Bahia, prova de 2016. Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou o estágio voluntário em uma companhia local. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Tendo por base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indica a data em que cessou a incapacidade de Pedro. Dezembro de 2011, agosto de 2012, janeiro de 2013 ou julho de 2013. Aqui nós estamos diante da cessação da incapacidade por emancipação. Dê uma conferida no artigo 5º do Código Civil. O legislador diz que a incapacidade cessa pela maioridade, mas o menor de idade pode alcançar a capacidade para os atos da vida civil por meio da emancipação. E nós temos 3 espécies de emancipação. A emancipação voluntária, que é aquela prestada pelos pais por meio de instrumento público, artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º. Nós temos a emancipação judicial, que é aquela determinada por decisão judicial, quando se trata de menor de 18, maior de 16, que está sob tutela, grave isso, tutor não pode emancipar voluntariamente, tá? No caso de menor, que seja maior de 16 e esteja sob tutela, a emancipação ela é feita judicialmente, ouvindo-se o tutor acerca das condições do menor. E nós temos a cessação da incapacidade por emancipação legal, que é a emancipação por conta de alguma das causas previstas no Código Civil, artigo 5º, parágrafo único, a partir do inciso 2º. A partir do inciso 2º, o legislador elenca algumas causas que, quando configuradas, culminam automaticamente na emancipação do menor. Portanto, culminam na cessação da incapacidade daquele que ainda não atingiu a maioridade. Ok? E aí, dentre essas causas de emancipação legal, nós vamos encontrar que o indivíduo ele é emancipado
quando entra no exercício de emprego público efetivo. Considerando essa afirmação, está correta a alternativa D, que diz lá, julho de 2013. Vou colocar novamente na tela a questão agora já com seu gabarito, para nós observarmos alguns pontos importantes. Notem, Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Formatura no ensino médio não é causa de emancipação legal. Formatura em ensino superior é que é. Então, cuidado com a pegadinha. Em agosto de 2012, ainda com 16 anos, começou estágio voluntário em companhia local. Estágio voluntário em companhia local não é definitivamente causa de emancipação legal. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com sua namorada. Notem, volta aqui o vídeo. Muito cuidado com esse pedacinho aqui do enunciado. Pelo seguinte, primeiro, o enunciado não informa que Pedro tinha união estável com a sua namorada. Tá? Primeiro ponto é esse. Ele utiliza a expressão namorada. Então, não presuma que eles viviam em união estável. E segundo, mesmo que a questão tivesse falado em união estável, muito cuidado com isso. A união estável não emancipa. O casamento emancipa. Inciso 2º do parágrafo único do artigo 5º. A união estável não emancipa. Portanto, mesmo que Pedro, informação que nós não temos denunciado, mesmo que Pedro vivesse em união estável com a sua namorada, ele não seria emancipado em janeiro de 2013. Volta para a questão. Em 2013, em julho de 2013, ainda com 17 anos, após ter sido aprovado e nomeado em um concurso público, Pedro entrou em exercício no respectivo emprego público. Tendo como base o disposto no Código Civil, assinale a opção que indique a data em que cessou a incapacidade de Pedro. Pedro foi emancipado por força de lei em julho de 2013, em decorrência do exercício de emprego público efetivo. Ok? Próxima questão, questão também da FGV de 2015, abrangendo o tema da cessação da incapacidade. Então, observe como é importante, como a FGV já cobrou algumas vezes essa parte da matéria. Diz lá o enunciado. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam, para tanto, um advogado, que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido: José poderá ser emancipado em procedimento judicial com a oitiva do tutor sobre as condições do tutelado. Alternativa B. José poderá ser emancipado via instrumento público, sendo desnecessária a homologação judicial. C. José poderá ser emancipado por via de instrumento público ou particular, sendo necessário procedimento judicial. José poderá ser emancipado por instrumento público com a averbação no registro de pessoas naturais. Ok. A alternativa correta é a letra A. Como disse, existem 3 espécies de emancipação. A emancipação voluntária, aquela que é feita por meio de instrumento público, independentemente de homologação judicial, só pode ser feita pelos pais. Grave isso. Neste caso, José está sob tutela. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Tutor
só pode emancipar por via de procedimento judicial. Portanto, é necessário o ajuizamento de uma ação judicial em que os tutores serão ouvidos e aí, por decisão, por sentença, José seria ou poderia ser emancipado. Portanto, esta é uma hipótese de emancipação judicial. Guardem sempre consigo. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Só os pais podem emancipar por instrumento público. Hipótese em que nem sequer precisa de homologação judicial, mas só os pais podem emancipar por via de instrumento público. Ok? Próxima questão, também da FGV de 2013, do 10º exame da OAB, relacionada mais uma vez à emancipação legal. Veja o enunciado. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau em curso de ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio abrindo um restaurante. Assinale a alternativa que indica o momento em que se deu a cessação da incapacidade de Gustavo. Mais uma vez, aquela pegadinha clássica. Colação de grau em ensino médio não emancipa. O que emancipa é a colação de grau em ensino superior. Portanto, neste caso, José foi emancipado por força de lei em julho de 2010. Quando se casou com Beatriz. As duas outras hipóteses até são hipóteses de emancipação legal, né? Mas aconteceu depois do casamento. Então, neste caso específico, Gustavo foi emancipado por força do casamento. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 2º do Código Civil. Para concluir esse segundo que civil, separei duas questões que não são de OAB, mas que envolvem o tema da teoria da incapacidade, um tema muito importante, provável de ser cobrado em razão das novidades trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E até agora, me parece que a OAB só cobrou uma vez. Até agora, 2018, julho, só cobrou uma vez. Então, é possível que isso apareça nas próximas provas. Razão pela qual separei essas duas questõezinhas para fechar o vídeo de hoje. Questão de 2018, para o cargo de advogado do CFM, Conselho Federal de Medicina. O enunciado diz o seguinte: a capacidade civil da pessoa natural constitui a aptidão para adquirir direitos e exercer por si só ou por outrem os atos da vida civil. É interessante, porque ele fala sobre capacidade nas suas duas vertentes. Capacidade de direito, aptidão para adquirir direitos, e capacidade de fato, para exercer por si só ou por outrem os atos da vida civil. Seguindo, a incapacidade é uma restrição legal ao exercício desses atos. Incapacidade de fato. Acerca desse conceito, assinale a alternativa correta. Alternativa A. São absolutamente incapazes os pródigos e eles são representados pelos respectivos pais, tutores e curadores. A alternativa está errada. Os pródigos são relativamente incapazes. Você vai encontrar lá no artigo 4º do Código Civil. Alternativa B. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos de idade. A alternativa está correta, à luz do artigo 3º do Código Civil. O único critério definidor de incapacidade absoluta é o da idade, menores de 16 anos. Alternativa C. São absolutamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a própria vontade.
Errado, pois eles são relativamente incapazes. Alternativa D. São relativamente incapazes quanto a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos de idade. E são eles representados pelos respectivos pais, tutores e curadores. Tá? O erro aqui está na partezinha final. O menor de idade, ele é representado pelo pai, pelos pais e, se não tiver, por tutores e não por curadores. De fato, são relativamente incapazes, maiores de 16 e menores de 18, mas eles serão representados pelos seus pais, na falta deles, por tutores, não por curadores. A alternativa E, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os ébrios e os viciados em tóxico, sendo, portanto, representados pelos respectivos pais, tutores e curadores. Tá? São relativamente incapazes para os atos da vida civil, os ébrios e os viciados em tóxicos. Portanto, a alternativa também está incorreta. Última questão que separei para o nosso vídeo de hoje, uma questão para uma prova de delegado de Polícia Civil, questão de 2018, que também abrange o tema da teoria da incapacidade e uma questão até simples, não dá para errar, mas serve aqui para você pacificar os seus estudos sobre a teoria da incapacidade. Então, vamos ao enunciado. Fernando, atualmente com 17 anos de idade, nasceu sem o movimento das pernas. Quanto à personalidade e capacidade de Fernando, podemos afirmar: alternativa A, que Fernando possui incapacidade absoluta, o que acarreta a proibição total do exercício dos atos da vida civil por si só. Alternativa B, a personalidade jurídica e a capacidade de fato de Fernando tiveram início no dia em que este nasceu com vida. Alternativa C, possui incapacidade relativa em razão do critério etário. Alternativa D, sendo Fernando uma pessoa moral, passou a ter personalidade jurídica no início do registro, ou melhor, no dia do registro no cartório que confeccionou a sua certidão de nascimento. Alternativa E, possui incapacidade absoluta em virtude de ser pessoa com deficiência. A alternativa correta é a letra C. Fernando possui incapacidade relativa em razão do critério etário. Incapacidade relativa em razão da idade, porque Fernando tem 17 anos. Não interessa em nada, para efeitos de capacidade, a deficiência, que nesse caso nem é cognitiva, é uma deficiência física, né? Fernando nasceu sem o movimento das pernas. Esse estado não influencia em absolutamente nada na sua capacidade. Portanto, a alternativa A está errada, porque dizia que Fernando era absolutamente incapaz. Nada a ver, né? A alternativa B está errada também, porque disse que a personalidade jurídica e a capacidade de fato de Fernando tiveram início no dia do seu nascimento com vida, e não é correto. A personalidade começa do nascimento com vida, toda pessoa tem capacidade de direito, mas a capacidade de fato, ela é gradual. Nós temos os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes e os plenamente capazes. Então, definitivamente, a capacidade de fato não começa no nascimento com vida. Até porque são absolutamente incapazes os menores de 18 e são relativamente incapazes, ou melhor, são absolutamente incapazes os menores de 16 e são relativamente incapazes os menores de 18, maiores de 16. Então, definitivamente, capacidade de fato não começa no nascimento com vida. A alternativa D está errada, pois diz que Fernando é uma pessoa moral, não tem nada a ver aqui com a questão, né? Passou a ter personalidade no dia do registro no cartório que confeccionou sua certidão de nascimento. Não, a personalidade começa no nascimento com vida. Artigo 2º do Código Civil.
E a última alternativa, a mais absurda de todas, diz que Fernando era absolutamente incapaz em virtude de ser uma pessoa com deficiência. Então, totalmente equivocado. Alternativa correta, letra C. E com essa questão nós concluímos mais um Q Civil especial para o exame da OAB. Mais uma vez, lembro que na descrição do vídeo você vai encontrar um link para fazer download dessas questões e dos comentários que elaborei num arquivo em PDF. Ok? Então faça o download do arquivo, tá? Me siga também nas redes sociais, você vai encontrar na descrição do vídeo, meu Instagram, meu Facebook, onde vez ou outra compartilho algumas dicas rápidas para concursos públicos e exames da OAB. E não deixe de curtir esse vídeo, porque nos ajuda a manter aqui o ritmo de gravação e de publicação. Fiquem todos com Deus, até um próximo Q Civil especial OAB.